Meus amados, enquanto as crianças estão sendo conduzidas, vamos abrir a Bíblia, o Evangelho de Marcos, capítulo 4. Nós vamos ler a partir do verso 1. Evangelho de Marcos, capítulo 4, a partir do verso 1. Antes da leitura, quero abraçar a todos, muito especialmente os que nos visitam. Esse é um dia muito especial para a nossa fé, é o dia do Senhor. É dia de santa convocação, dia de adoração, dia do exercício da misericórdia, dia de descanso também, descanso das obras, das atividades cotidianas, um dia para descansarmos e descansarmos naquele que é o guarda de Israel, aquele que guarda a nossa entrada e a nossa saída, o Deus que cuida, que provê. Queremos de uma maneira muito especial abraçar aqui nossas queridas irmãs Dona Adélia e Carol, que estão conosco, em favor de quem oramos constantemente, irmãs muito queridas, que bom tê-las conosco. Nosso querido irmão Wilson também, quem abraçamos como igreja carinhosamente. Pedimos orações pelo nosso irmão Sérgio Reynô, está hospitalizado. Domingo passado, quando terminamos o culto aqui, recebemos a notícia e que a bênção de Deus venha sobre ele mais uma vez, sua família. Na parte final do culto, na oração final, iremos orar pela irmã Glória, que estará viajando nos Estados Unidos, lá com as suas filhas, e ela precisa da bênção de Deus também, quanto à sua saúde. Irmãos, nós temos uma convocação nesta manhã. E essa convocação é tirada do próprio texto que vamos ler. Está lá no versículo 3. Escutem. Então eu espero que você escute. Mais do que a minha voz. Sou apenas um instrumento tão fraco. Mas que você escute a voz do Senhor pela sua palavra. E que a palavra seja exposta com fidelidade no poder do Espírito Santo. Assim está escrito, uma parábola muito conhecida. Jesus começou a ensinar outra vez à beira-mar. E uma numerosa multidão se reuniu em volta dele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira-mar na praia. Pensando aqui no Mar da Galileia, Jesus não tinha um microfone, falando e estrategicamente aproveitando, os ventos, trazendo aqui sua voz para aquela multidão que estava na praia. Assim ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e durante o seu ensino dizia: escutem, eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto. A semente brotou, cresceu e produziu a 30, a 60 e a 100 por um. E Jesus acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele, com os 12, começaram a lhe fazer perguntas a respeito das parábolas. Jesus disse a eles: a vocês é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se
e sejam perdoados. Então Jesus lhes perguntou: se vocês não entendem essa parábola, como compreenderão todas as outras? O semeador semeia a palavra. Estes são os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. Quando a ouvem, logo Satanás vem e tira a palavra semeada neles. E estes são os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas as preocupações deste mundo, a fascinação da riqueza e outras ambições aparecem e sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Até o verso 20, que Deus nos abençoe, que recebamos a instrução do nosso Salvador, pela ação poderosa do Espírito Santo. Curve a sua cabeça, vamos orar. Ó Deus, aqui estamos, teus filhos, nesse dia que o Senhor fez, no dia do Senhor, na casa do Senhor. E esse momento solene de culto é também um momento oportuno para ouvirmos a tua voz pela palavra, porque nós cremos que a tua palavra é viva e eficaz. Nós cremos que essa palavra não perde o valor histórico, espiritual, não perde o seu poder, ela não tem prazo de validade, ela continua sendo palavra viva. E nós queremos ouvir tua voz, Pai. Inclina o nosso coração para só temer o teu nome. Nessa nossa peregrinação aqui nesse mundo caído, são tantas as lutas, as agonias, as tristezas, tantas coisas nos desviam, tantas coisas nos abatem, tantas coisas querem ganhar nosso coração. Ó Senhor, dá-nos a graça de que o nosso coração seja todo do Senhor, que nós sejamos integralmente do Senhor e que a nossa vida seja para a glória do Senhor. Se temos alguém aqui nesta manhã que ainda não ouviu, que não deu ouvidos, que este seja o dia e a oportunidade para ouvir a tua voz e render-se ao Senhor. Que seja uma manhã de salvação. Pedimos por aqueles que também acompanham virtualmente, que pela ação do Espírito Santo, essa palavra alcance vidas, Pai, e as transforme. Glorifica o teu nome nesta hora. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Meus amados, queria começar com uma palavra de C.S. Lewis, eu creio que muito apropriada aqui para o nosso momento. Ele faz uma pergunta: a quem Deus se revela? Então, preste atenção. Ele diz: ele revela muito mais sobre si mesmo a determinadas pessoas do que a outras. Porque lhe é impossível mostrar-se a alguém cuja mente e caráter lhe sejam inteiramente adversos. Nós vamos ver no decorrer da exposição um princípio bíblico, que Deus endurece a quem se endurece. E é uma coisa muito perigosa ouvir a palavra de Deus. É uma bênção, mas é perigosa. Porque quem ouve a palavra de Deus não terá desculpas naquele dia, porque já ouviu. Agora, ouvir e não dar ouvidos, endurece o coração. E não tem estado pior para um ser humano do que o da insensibilidade
da indiferença. Quando a palavra de Deus, tem nenhum valor para ele. Esse é o pior estado de alguém, quando a mente fica cauterizada, quando o coração fica endurecido e insensível. Então, a admoestação do Senhor Jesus é dele, para todos nós, escutem, prestem atenção, ouçam a voz do Senhor, atentem para a instrução da palavra de Deus. Quando lemos os evangelhos, especialmente, nós estamos aqui detidos no evangelho de Marcos, nós percebemos que Jesus falou a todas as pessoas que estiveram dispostas a ouvi-lo. Se você olhar no texto, vai perceber isso. Ele falou para as multidões e falou para os 12. Falou para pessoas individualmente, falou também para os publicanos e pecadores, falou para homens e falou também para mulheres, falou para os judeus e para não judeus, falou aos pobres e falou aos ricos também. Para todos ele pregou o evangelho do reino de Deus, o evangelho da graça de Deus. Mas a admoestação dessa parábola de Jesus é: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando eu estava estudando o texto, eu pensei aqui, abrir um parênteses, fazer uma santa convocação à igreja. Nós temos um campo missionário que é representado por todos aqueles que não têm a audição. Algumas igrejas já têm sido despertadas para o ministério de Libras, porque é um campo missionário mesmo. E então eu quero hoje, em nome de Jesus, convocar você que se sente chamado a estudar, a se preparar, para que nós tenhamos aqui em todos os cultos pessoas que interpretem a pregação e alcancem aqueles que não podem ouvir. Se você fizer uma pesquisa, vai perceber percentual de pessoas que não podem ouvir. E elas precisam ouvir. E Jesus quer falar a essas pessoas também. Então, se você se sente tocado pelo Senhor ou tocada nesta manhã, diga: Senhor, eis-me aqui, eu quero ser instrumento nas tuas mãos para esse ministério, porque o Senhor quer que a sua voz seja ouvida. Irmãos, quando nós olhamos para a história da igreja e com base também nas Escrituras Sagradas, nós percebemos que, vamos pensar que a partir do 1º século, o povo de Israel como nação, ela foi dominada pela expectativa messiânica. Na verdade, a gente sabe, né, e a gente está estudando aqui visão panorâmica da Bíblia, que a revelação de Deus foi progressiva. Parece assustador dizer o que vou dizer, mas hoje nós sabemos muito mais do que Abraão sabia, do que Moisés sabia, porque a revelação foi progressiva, eles não sabiam tudo. O Senhor foi se auto-revelando, e hoje nós temos o privilégio, nós temos a revelação de Deus aqui nas Escrituras Sagradas. Mas desde o início, o Cordeiro de Deus, que foi crucificado antes da fundação do mundo, foi anunciado. Desde Gênesis 3,15, por exemplo, conhecido como o proto-evangelho. E depois, quando o Senhor sacrificou um animal e fez vestimentas para Adão e Eva, ensinando desde o início: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Depois Deus levantou Moisés, que falou, aliás, antes com Abraão: todas as nações serão abençoadas, falando de um descendente seu, obviamente falando do Messias. Levantou Moisés, que profetizou que Deus haveria de levantar um profeta semelhante a ele, e Moisés enfatizou: a ele ouvi. E então, só para encurtar aqui, nós temos os profetas. Hoje, inclusive, na escola dominical, os que estão estudando visão panorâmica, nós estaremos estudando o profeta Isaías,
conhecido como o mais neotestamentário profeta do Antigo Testamento, porque ele falou do Messias. Quando você olha antes de Isaías para Davi, quantos salmos messiânicos nós temos falando do Messias, do seu reinado. Então havia no coração do povo uma expectativa messiânica. No entanto, havia uma visão equivocada no coração do povo. O povo de Israel imaginou um libertador que iria resgatá-los da ocupação romana, que iria restaurar a glória nacional de Israel, tudo aquilo que eles tinham perdido pelas mãos dos opressores, como os assírios, os gregos, os romanos. Então eles esperavam o Messias assim. E quando João Batista levantou-se no poder do Espírito Santo, como uma voz no deserto, João Batista, que surgiu depois de cerca de 400 anos de um silêncio profético, e ele anunciou o Messias, aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, e certamente isso aumentou a expectativa da vinda messiânica. O texto bíblico diz que multidões de todas as regiões foram para o deserto da Judéia e ouviram a pregação de João Batista. Mas quando o Messias de Israel veio, o Messias prometido, o Filho de Deus, quando ele veio, ele foi rejeitado. Quando o Filho de Deus veio, ele foi desprezado. O próprio João escreve no seu Evangelho: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Pedro, cheio do Espírito, com os outros apóstolos, pregando no dia de Pentecostes, disse: vocês mataram o autor da vida. A nação de Israel desprezou o Messias. E é impressionante isso, por isso que eu quero chamar a atenção para a dureza do nosso coração, a indisposição nossa para ouvir a palavra de Deus. Porque, queridos, o povo de Israel, interessado na libertação política, ignorou o fato de que o Antigo Testamento havia profetizado o Messias que teria de sofrer e de morrer. Quando você lê o Salmo 22, Spurgeon, fazendo um comentário desse salmo, diz: é o salmo que coloca os nossos pés no Calvário, porque ele descreve com detalhes o sofrimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Se você lê Isaías, capítulo 52, do versículo 13 até o versículo 12 do capítulo 53, ele fala a respeito do servo sofredor, o mais desprezado entre os homens, homem de dores, que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens viram o rosto, não fizemos dele causa nenhuma, não demos a ele valor nenhum, por falta de entendimento espiritual das Escrituras Sagradas. O servo sofredor não correspondeu às expectativas. Eles esperavam um libertador que se assentasse no trono de Davi e que libertasse o povo do jugo romano. E o Messias nasce em Belém da Judeia, essa era a profecia, mas ele foi criado em Nazaré, uma insignificante cidade. Havia muito preconceito contra Nazaré. Lembram-se de Natanael? De Nazaré pode sair alguma coisa boa. E quando Jesus chama os seus discípulos, homens simples, muitos deles pescadores, homens simples, eles olharam assim, e quando olharam para a cruz, que parecia a grande derrota do Messias, eles olharam: é esse o nosso Messias? Quando a gente lê sobre os discípulos de Emaús, eles saíam de Jerusalém entristecidos e conversando um com o outro, nós pensávamos que o reino seria restaurado, mas já se passam 3 dias. Irmãos, tenho estudado o Evangelho de Marcos e tenho percebido que, embora houvesse um grande interesse nos milagres de Jesus,
e ele fez coisas grandiosas, né? O número de verdadeiros discípulos era relativamente pequeno. Então a admoestação de Jesus é para hoje. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E eu pergunto a você, você está disposto a ouvir? Você já tem ouvido? Eu não estou perguntando quantos anos você tem de igreja. Não estou perguntando se sua família é uma família tradicional, na fé. A minha pergunta é, você tem ouvido? Você tem dado ouvidos à voz do Messias? Você tem dado ouvidos à palavra de Deus? Na mensagem passada, nós destacamos 3 grupos. Os equivocados, que chegaram a pensar, ele está fora de si, e quiseram levá-lo de volta para Nazaré. Os detratores, aqueles que tiveram a ousadia de dizer que Jesus realizava aqueles milagres grandiosos, aquelas curas, não pelo poder de Deus, mas pelo poder de Beelzebu, blasfemando assim contra o Espírito Santo. Mas também aqueles a quem eu chamei de os agraciados, aqueles a quem de quem Jesus falou que eram membros da sua família espiritual. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos, minhas irmãs? Aqueles que ouvem a palavra de Deus, a família espiritual. Agora, queridos, uma outra pergunta. Como poderia o Messias esperado ser tão amplamente rejeitado pelo seu próprio povo? Porque a vida de Jesus foi sem pecado, uma vida limpa, uma vida santa, uma vida correta. Mateus diz, capítulo 4, capítulo 9 do seu evangelho, que ele andava por toda parte fazendo bem, pregando o evangelho do reino, curando pessoas, libertando pessoas. Como é que o Messias prometido foi tão rejeitado? E os ensinamentos de Jesus, ele os ensinava como quem tem autoridade, ele não ensinava como os escribas e fariseus, que apenas verbalizavam as coisas, mas sem verdade, sem paixão, sem coerência. E mais, o poder inconfundível da divindade de Jesus. Queridos, essa é a realidade, essa é a dureza do coração do ser humano. 2 textos que eu queria ler para vocês, Lucas 13, 22 e 23. Jesus passava por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém, e alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos que são salvos? E Mateus 7, 13 e 14, Jesus disse: entrem pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta, apertado é o caminho que conduz para a vida, são poucos os que o encontram. E aqui, olhando para o texto, para ajudar seus discípulos a compreenderem a causa crescente da rejeição a Jesus, ele contou então essa parábola do semeador. Nós encontramos essa parábola também em Mateus capítulo 13 e Lucas capítulo 8. Então, essa parábola foi tirada do mundo agrícola, de uma sociedade que era, em sua grande maioria, agrícola. A parábola era um método utilizado, e não foi utilizado somente por Jesus, por outros também, era uma espécie de uma ilustração. E Jesus fez muito isso, ele tirou ideias do cotidiano para fazer aplicações espirituais. E o nosso texto aqui está dividido em 3 partes. A primeira parte está nos versículos de 1 a 9, quando Jesus fala aqui da semeadura e dos diferentes campos, onde as sementes caíram. Segunda divisão, versículos de 10 a 13, aqui Jesus explica o propósito por trás das parábolas, porque ele ensinava por parábolas. E terceira parte, versículos 14 a 20, porque essa parábola ilustra a razão básica das respostas das pessoas à pregação da palavra, à pregação do evangelho. Como é que essas pessoas reagem quando elas ouvem a palavra? Então vamos, primeiro ponto, só para
quem estiver anotando, para ficar mais objetivo, esse primeiro ponto aqui eu quero chamar de 4 solos, 4 corações. Então é preciso que você esteja aí com a Bíblia aberta, acompanhando, né? 4 solos, 4 corações. Quando os parentes de Jesus estiveram em Cafarnaum com o propósito de levá-lo de volta para Nazaré, porque o comentário era esse, ele está fora de si. Então o texto diz que Jesus saiu da casa, saiu de Cafarnaum e foi novamente para o mar da Galileia. E diz o texto que ele foi seguido por uma numerosa multidão e ele ensinava essas pessoas. E estrategicamente Jesus entrou num barquinho que estava lá à sua disposição. O barquinho foi afastado da praia e diz o texto que ele assentou-se, né? Tem um comentarista que disse, certamente com o barco balançando, né? Então era melhor de estar assentado por uma questão de equilíbrio, né? Então ele assentou-se e as multidões estavam ali na praia ouvindo o ensinamento de Jesus. Sempre fico impressionado com isso, né? Como é que ele falou para uma multidão, não é? A gente ouve falar sobre George Whitefield, que foi esse evangelista que pregava para multidões, né? Sem utilizar um microfone. A gente tem aqui alta tecnologia, né? E Jesus falava, né? Sua voz era amplificada, voz poderosa, voz maravilhosa, né? Então ali estava Jesus, rejeitado pela elite religiosa, né? E ele foi então às multidões. O texto de Mateus 13, 1 e 2 diz assim: naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e se assentou à beira-mar. E grandes multidões se reuniram em volta dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. Presta atenção agora, você está nessa poltrona confortável, né? Não vá dormir, não, né? Mas aquela multidão estava em pé. Você vai dizer, ô Lutero, não era você que estava pregando, era Jesus, né? Olha, tem uma grande diferença, não é verdade? Mas também pessoas ficam em pé no campo de futebol para assistir a uma partida que nem sempre é boa, né? E as pessoas ficam lá. Às vezes pagam a cadeira, mas todo mundo se levanta, você tem que levantar também para ver, né? Está disposto a ouvir a palavra de Deus? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, esse primeiro ponto fala da parábola do semeador. Jesus diz que o semeador saiu a semear. Muitos dos seus ouvintes eram agricultores e eles entenderam muito bem a lição. E olhe para o texto de forma bem objetiva. Nós temos aqui 4 tipos de solos. Beira de estrada, eram aqueles caminhos estreitos que cruzavam a Galileia e que passavam também por entre as plantações. Estão lembrados de uma pregação que eu fiz aqui, que os discípulos colheram espigas no dia do sábado, né? Eram caminhos assim, eles estavam passando, tiveram fome. Então, essas estradas estreitinhas cruzavam a paisagem da Galileia. No entanto, Jesus está falando aqui de um solo duro. A semente foi lançada, então as aves vieram e comeram aquela semente. Segundo, ele fala de um solo rochoso. Isso caracteriza muito a terra de Israel. O solo rochoso aqui era um solo que não tinha muita terra, mas só que as pedras, muitas delas são invisíveis, né? Então a semente foi lançada, logo germinou, brotou. Quando começou a crescer, as raízes procuraram mais terra, não havia. Então quando veio o sol, não havia profundidade para as raízes, não havia nutrientes, não havia umidade, e aí essa planta secou e morreu. Entre os espinhos, a mesma coisa, começou a crescer, germinou, começou a crescer, mas aquela plantinha foi sufocada. Os espinheiros ou as ervas daninhas, elas sufocaram, porque sugaram a água, sugaram os nutrientes e a plantinha foi sufocada. E depois Jesus fala da boa terra, livre das aves, das rochas, dos espinheiros, das ervas daninhas, um solo rico em umidade, em nutrientes, cresceram
e frutificaram. Eu estava lendo comentários que ele diz assim: em Israel, uma cultura, uma plantação que produzisse 6, 8 por um, seria uma coisa maravilhosa. 10, impensável. Mas Jesus falou 30, 60 e 100. Você imagine você colher 100 vezes mais do que você plantou. Jesus estava falando aqui de uma porcentagem inimaginável, mas ele queria trazer uma lição espiritual e termina dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, primeiro ponto, bem simples, não é? 4 solos, 4 corações. Segundo ponto, que é exatamente versos 10 a 13. Por que Jesus ensinou por parábolas? E eu queria imitar aqui o presbítero Trajano, pedir que todos leiamos. Vamos ler bonito, viu? Do jeito que vocês leram com ele, viu? Então vamos lá, versos 10 a 13, perdão, versos 10 a 13, capítulo 4, vamos lá. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele, com os 12, começaram a lhe fazer perguntas a respeito das parábolas. Jesus disse a eles: a vocês é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora se ensina por meio de parábolas, para que, vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e sejam perdoados. Então Jesus perguntou: se vocês não entendem esta parábola, como compreenderão todas as coisas? Vamos lá. Nem todos os que ouviram os ensinamentos de Jesus compreenderam a verdade. Nem todos que ouvem as pregações compreendem. Às vezes é culpa do pregador mesmo, que não explica direito. Mas nem todos ouvem, nem todos dão ouvidos, nem todos compreendem. Agora, qual é o princípio aqui que Jesus está ensinando? Qual é o significado dessa parábola? O significado da parábola só seria revelado àqueles que estivessem dispostos a ouvir. Preste atenção no texto, e isso é uma prática boa para todos nós quando estivermos lendo. Quando a gente lê a Bíblia, e a gente tem aquele desafio de ler a Bíblia toda em um ano, a gente pega um texto assim: esse aqui eu já sei, A gente passa por cima. Queridos, a palavra de Deus é viva e eficaz. Sempre Deus fala pela sua palavra, e a gente precisa ouvir. Então, imagine a cena, uma multidão, mas agora Jesus está falando a um número reduzido, aos 12, mas não apenas aos 12. Olhe para o texto. Quando Jesus ficou só, a ideia aqui é longe da multidão, os que estavam junto dele com os 12, vejam, não apenas os 12, mas outros que estavam junto dele, porque ele terminou a parábola dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então Jesus ofereceu aqui uma explicação dupla para o uso das parábolas. Primeiro, esconder a verdade aos de coração duro. Preste atenção nisso. Esconder a verdade aos de coração duro. Se você tem o coração duro e sente prazer nisso, e é rebelde diante do Senhor, seu coração será endurecido também. Foi o que aconteceu a Faraó. Um dia Faraó até pediu a Moisés: ore também por mim. Mas o seu coração era duro. Os seus homens um dia disseram a ele: isso é o dedo de Deus. Mas o seu coração era duro. E ele foi endurecido. Então o princípio é esse: Deus endurece aqueles que endurecem o coração. Esconder a verdade aos de coração duro e revelar a verdade àqueles que criam. Somente os verdadeiros seguidores de Jesus têm ouvidos para ouvir. Ele falou à multidão, mas depois a um grupo restrito, os 12 e os que estavam com ele. Aqui, queridos irmãos, o texto fala sobre mistério.
a ideia da palavra mistério, que foi muito utilizada também pelas religiões pagãs, mas biblicamente, mistério é algo que estava oculto e que foi revelado pelo Senhor. Somente o Senhor pode revelar. Por isso que nós não podemos comparecer diante da Bíblia com arrogância. Eu já sei demais, eu tenho toda uma história cristã, eu já aprendi, eu estudei, eu fiz curso disso, daquilo. Não. A gente precisa comparecer diante da Bíblia, diante de Deus, com humildade e orar como orou o salmista: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Porque é possível compreender a palavra, é possível fazer um exegese, é possível compreender tecnicamente o texto, mas é possível não ouvir a voz de Deus. Queridos, os escribas, eles eram copistas, eles escreveram textos, eles leram Moisés todos os sábados na sinagoga, eles leram, eles ouviam, mas não ouviam, não davam ouvidos, viam, mas não enxergavam, por causa do coração endurecido. Então, mistério na Bíblia consiste na revelação, na explicação das verdades divinas que não foram totalmente compreendidas. Então, o Espírito de Deus, Ele ilumina os olhos do coração. Jesus está dizendo aqui palavras como a que o Senhor Deus falou a Isaías, quando ele foi chamado. Isaías capítulo 6, versos 9 e 10. O Senhor disse a Isaías, Deus o convocou e disse: você irá pregar, mas eles não darão ouvidos. Você falará, mas eles rejeitarão a palavra. E queridos, quando nós olhamos para o livro do profeta Isaías, estou enfatizando aqui porque é o nosso livro de estudo hoje na escola dominical. Durante o ministério de Isaías, as pessoas ouviram, mas elas ignoraram repetidamente as advertências do profeta, até que a consciência deles ficou tão cauterizada, seus sentidos espirituais tão entorpecidos, que eles não tinham qualquer disposição para dar ouvidos, para ouvir e para responder com fé e obediência. Consequentemente, o juízo de Deus chegou sobre eles com a vinda de Nabucodonosor. Naqueles dias de Isaías, de Jeremias, de Ezequiel, de outros profetas de Deus, falsos profetas se levantaram, pregando uma outra coisa, dizendo: coisa nenhuma, essa terra aqui é terra sagrada, é terra santa, é herança de Deus, os inimigos não entrarão aqui. Os falsos profetas iludiam as pessoas, assim como hoje falsos profetas que usam o nome de pastor são mentirosos, são raposas destruidoras, que enganam, que adulteram o evangelho, que enganam as pessoas, que dizem aquilo que elas querem ouvir, que não falam sobre pecado, não falam sobre transgressão. Falsos pastores, que têm muitos seguidores, mas eles estão dizendo às pessoas: venham como estão. Até aí tudo bem, mas o problema é que eles dizem: permaneçam do jeito que estão. Porque Jesus é tão bonzinho, Ele passa a mão por cima do seu pecado. Você pode ter uma vida irregular e Ele vai passar a mão por cima. Falsos profetas, falsos pregadores, nem deveriam usar o nome de pastor, porque o pastor alimenta a ovelha, protege a ovelha, ensina o caminho à ovelha. Mas esses falsos pastores, eles destroem, eles geram no coração das pessoas uma falsa esperança, eles enganam as pessoas. Queridos, estamos vendo o cumprimento das Escrituras, a Bíblia fala sobre isso. Chegará um tempo em que as pessoas não ouvirão a palavra de Deus, elas sentirão uma comichão nos ouvidos. É por isso que nós temos hoje as chamadas igrejas inclusivas. O maior sucesso elas fazem, porque elas dizem: você não precisa mudar de vida. E o Evangelho diz: venha. Jesus veio buscar pecadores, transgressores, gente indigna, gente escravizada. Jesus veio buscar gente de vida irregular, de gente mundana, em rebelião contra Deus. Mas Jesus veio para buscar e salvar
Jesus veio para dar uma nova vida, um novo coração, fazer dessas pessoas novas criaturas. O que Jesus disse àquela mulher apanhada em flagrante adultério: vai e não peques mais. O que Jesus fez na casa de Zaqueu, e ele mudou de vida. O que Jesus fez na vida de Levi, Mateus, quando chamou e fez dele um discípulo seu. Jesus mudou a vida de Saulo de Tarso e fez dele um apóstolo para a glória do seu nome, queridos. Isaías falou, mas eles não deram ouvidos à mensagem de Isaías. E Nabucodonosor veio, sitiou a cidade, invadiu a cidade, destruiu a cidade, destruiu templos, muros da cidade, as casas, pessoas morreram, pessoas ficaram em grande miséria, muitos foram levados para o cativeiro. Quando você lê o livro do profeta Jeremias, o livro de Lamentações de Jeremias, você tem uma ideia do caos que ficou Jerusalém. Ele começa dizendo: a outrora cidade tão admirada agora está aqui em ruínas. Queridos, as parábolas de Jesus representam uma forma semelhante de juízo sobre a incredulidade e a dureza de coração. Historicamente, o juízo de Deus veio sobre a nação apóstata de Israel no ano 70, quando mais uma vez Jerusalém foi destruída pelos romanos. E agora chamo sua atenção para aquilo que é muito mais sério e muito mais grave. Eternamente, o juízo de Deus virá naquele dia. Todos aqueles que rejeitarem o Senhor Jesus serão lançados nos tormentos eternos do inferno. E isso é fato. Mas os pregadores inclusivos estão dizendo: o inferno não existe, nada disso, Deus é bom, Deus é amor. Não deem ouvidos a esses falsos profetas. Leia a Bíblia, escute a voz de Deus, leia a palavra. Percebam, queridos, que a multidão de curiosos, os líderes religiosos, todos eles tiveram oportunidades, tiveram tempo, tiveram provas suficientes para concluir que Jesus era o Messias prometido. Mas, infelizmente, a incredulidade persistiu e foi crescente. Eles deixaram de segui-lo. Guarde isso, é duro dizer isso, mas é preciso ouvir isso. Deus endurece aqueles que endurecem o coração. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hebreus 2. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Terceiro e último lugar, queridos, nós temos a interpretação da parábola, versículos de 14 a 20. Vou ser bem objetivo agora. O semeador, sem dúvida, é o Senhor Jesus, mas o semeador também é a igreja fiel, que proclama a verdade, que proclama o Evangelho, que proclama o Evangelho da graça de Deus. A semente é a palavra de Deus, a semente é a mensagem bíblica, a semente é o Evangelho da salvação. E cada solo representa um tipo de coração que ouve o Evangelho pregado. O mesmo Evangelho, a mesma mensagem. A mensagem do Evangelho é recebida de modo diferente por diferentes pessoas. Se não, vejamos, verso 15, o solo ao longo da estrada. Ouçam o texto. Estes são os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. Quando a ouvem, logo Satanás vem e tira a palavra semeada neles. Aqui nós temos um retrato do coração indiferente. Ouve, mas o coração é indiferente. A dureza de coração. É o coração não receptivo. É a consciência calejada por causa da incredulidade. Aqui nós temos um tipo de coração que representa uma incredulidade deliberada. É uma resistência à palavra de Deus e uma resistência à pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo.
Paulo escreveu, segundo aos Coríntios 4:4, que Satanás cega o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da graça de Deus. A semente foi lançada, a mesma palavra, e o inimigo veio e levou. Os agentes de Satanás arrebatam a palavra. Coração duro. Segundo lugar, solo pedregoso. Versos 16 e 17, e estes são os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Queria chamar aqui de um coração impulsivo. Aqui, esse coração impulsivo é marcado também pela superficialidade. A pessoa ouve o evangelho, se entusiasma, é disso que eu preciso, é esse evangelho. E a pessoa começa a caminhar com entusiasmo. A semente penetrou o solo, brotou, mas logo morreu aquela planta. Queridos, esse tipo de coração representa todas aquelas pessoas que manifestam entusiasmo inicial, porém logo rejeitam o evangelho. É uma resposta emocional que parece indicar uma fé genuína, mas não é uma fé genuína. É superficial, é temporária, não tem profundidade. Aqui nós temos a dureza de coração não aparente, porque você não pode dizer que uma pessoa que recebeu o evangelho de forma entusiasmada tem um coração endurecido. O coração é endurecido, mas não está evidente. A superficialidade do seu compromisso é evidenciada quando chega a tribulação ou a perseguição por causa da palavra. Diante da possibilidade primeira do autossacrifício, a fé desmorona. É uma doença, é um desemprego, é uma perseguição por causa da fé, uma hostilidade sofrida. Não. O que é que falta em um coração assim? Falta tristeza pelo pecado, falta arrependimento sincero, falta fome e sede da justiça, falta um profundo amor pelo Senhor, porque quando as coisas ficam difíceis, essas pessoas simplesmente abandonam seu compromisso com o Senhor. Não há profundidade, é muito superficial. Terceiro lugar, versos 18 e 19. Os outros são semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas as preocupações desse mundo, a fascinação da riqueza, outras ambições aparecem, sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Se o primeiro é coração insensível, endurecido, o segundo é o coração superficial, nós temos aqui um coração preocupado, um coração mundano. Os espinheiros e as ervas daninhas, muito comuns nas atividades agrícolas, né, precisam ser sempre combatidas. E aqui Jesus didaticamente está mostrando, a semente brotou, a planta começou a crescer, mas ela foi sufocada. Um comentarista chama isso aqui de ânimo dobre. Ânimo dobre é uma expressão usada por Tiago, que fala de um coração que está dividido. E na verdade ninguém pode ser um discípulo de Jesus com um coração dividido. Jesus disse isso, quem não é por mim é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Não dá meio termo, não é? Não dá para ser um pé na igreja e um pé do mundo. E um pé no mundo. Não dá para ser uma pessoa no domingo e outra de segunda a sábado. Não. Ou eu sou totalmente do Senhor, ou eu não sou nada do Senhor. Jesus não aceita 50%. Na verdade, Ele não aceita nem 99%. É 100%. É tudo dele. Tudo dele. Ao invés de possuir um amor singular por Cristo, o coração permanece cativo às coisas do mundo. E Jesus fala aqui das coisas mundanas, e Jesus fala das riquezas. Queridos irmãos, a Bíblia nos adverte quanto a isso, quanto ao perigo da riqueza, porque a palavra de Deus diz assim, que onde estiver o nosso tesouro, aí estará também o nosso coração.
razão pela qual o servo de Deus orou: Senhor, não me des nem a riqueza, nem a pobreza. Não me des a pobreza para que eu não venha tirar de alguém e assim peque contra o Senhor. Mas não me dê a riqueza para que eu não diga quem é o Senhor. Dá-me o pão de cada dia, dá-me o que é necessário. Aqui, esse coração representa a preocupação com o mundo, a sedução das riquezas, porque o amor ao mundo e o amor à palavra de Deus são incompatíveis, são mutuamente excludentes. Sabe como a gente pode mensurar o amor que nós temos pelo Senhor? É bastante olhar para a agenda. Qual é a nossa prioridade? Onde está nosso coração? O que ocupa a nossa mente? Estava lendo sobre Spurgeon. Ele disse em 40 anos, na ocasião quando ele escreveu isso, em 40 anos, eu não me lembro de ter passado 15 minutos sem pensar em Cristo. Isso não é maravilhoso? Eu não me lembro em 40 anos de ter passado 15 minutos sem pensar em Cristo. A minha pergunta é: que lugar Cristo ocupa na minha vida e na sua vida? Quem é o Senhor da nossa vida? Onde é que está o nosso coração? O que nos cativa? Qual é o nosso primeiro amor? Por que o dia do Senhor é tão profanado? Se Deus nos ensinou que Ele mesmo, quando da criação, Ele descansou um dia. E mais do que isso, Ele santificou esse dia. Dia do Senhor, dia santo e deleitoso. Mas são tantas coisas, tantos chamamentos, né? Esse mundo oferece tantas coisas. Onde está o seu coração? Talvez você esteja se autoiludindo, eu sou da igreja, eu sou de família, eu tenho uma herança espiritual. A grande questão é: onde está o seu coração? Aquele que verdadeiramente ama a Cristo abandonará o mundo, não terá uma vida paralela, uma vida dúbia. O coração será do Senhor. O contrário é verdadeiro. Aquele que ama o mundo abandonará Cristo. Pode ser até membro de igreja, mas abandonará Cristo. Tenho, porém, contra ti, disse o Senhor, que abandonaste o teu primeiro amor. Por fim, o solo fértil. Verso 20. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Esse é o coração receptivo. Essa é a expressão da fé genuína. Esse é o novo coração, o coração de um discípulo. Eles ouvem, eles creem, eles são transformados, dão testemunho e dão frutos para a glória de Deus. É isso que a Bíblia chama de frutos dignos de arrependimento, frutos de justiça, fruto do Espírito Santo, boas obras. Todos os crentes são chamados para serem testemunhas do Evangelho. Eu queria concluir. Vou ler aqui um texto do comentário de Hendrickson. Quando ele comenta esse texto, ele diz: o coração indica a pessoa, ou o ouvinte, da maneira como é em seu interior. O Salvador nos deu a interpretação em suas próprias palavras. A semente é a palavra de Deus ou a palavra do reino. O solo é o coração humano. O resultado de ouvir o Evangelho, sempre e em qualquer lugar, depende da condição do coração daquele a quem é pregado. O caráter do ouvinte determina o efeito da palavra sobre ele. O caráter do ouvinte determina o efeito da palavra sobre ele. Os resultados da falta de vontade de ouvir, ou de ouvir, mas não se importar, são o centro da própria explicação da parábola. E a última palavra, eu quero fazer uma citação de John Bunyan, peregrino. Estar em paz com o pecado
é um dos maiores sinais de um estado passível de condenação. Escute bem. Estar em paz com o pecado é um dos maiores sinais de um estado passível de condenação. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, disse o nosso Senhor. Amém?